Fala, meus queridos, beleza? Bora para uma aulinha de sistema de tubulações industriais? Galera, que dia lindo que é esse, hein? Meu dia de muito sol, partiu praia depois aqui, hein? Bora! Galera, é o seguinte, sistemas de tubulações industriais, eles são extremamente importantes para o nosso processo. Eles são as veias, cara. Eles são as veinhas de todo o nosso organismo. Galera, por definição, os sistemas de tubulações industriais, eles são os meios, os veículos que fazem o transporte dos fluidos, seja eles líquidos ou gasosos, até chegarem ao meio de processo, ao meio de transformação, seja num reator ou num bioreator. Então, nossas tubulações industriais fazem o transporte e o armazenamento desses fluidos até eles serem transformados. Beleza, meus caros? Essa é a visão, essa é a definição de tubulações industriais. Galera, dentro da indústria a gente tem alguns tipos de tubulações. Fora da indústria a gente tem outros tipos de tubulações. Então, temos duas maneiras de ver essa situação. Fora da indústria e dentro da indústria. Duas maneiras de ver, beleza, meus caros? Para cada categoria, para cada meio, temos um conjunto de materiais que são utilizados para a fabricação dessas tubulações, para que elas possam aguentar essas variáveis que envolvem. Por exemplo, no exterior, condições climáticas, condições ambientais. Já no interior, somente para fazer o transporte e não reagir com o produto, ser inerte, beleza? A gente vai ver isso com detalhe. Galera, olha só. Dentro da instalação industrial, o que a gente tem? A gente tem as tubulações de processos, de utilidades, de instrumentação, de transmissão hidráulica, drenagem e assim por diante. Essas aqui são as mais comuns que você vai encontrar em qualquer indústria. As tubulações de processo são todas as tubulações que fazem o transporte dos reagentes até os reatores químicos, onde vai acontecer a transformação química naquele reagente, beleza? As de utilidades são muitas vezes aquelas tubulações que fazem o transporte de fluidos mais densos, como óleo, por exemplo, para fazer a agitação de uma máquina, para fazer uma máquina funcionar, mover um pistão, mover um eixo, mover alguma coisa para que eu consiga realizar um processo. Então, ela tem uma utilidade nesse sentido, beleza? Na instrumentação, muitas vezes são utilizadas para fazer desvios quando você precisa, onde tem o estrago de uma tubulação, a gente faz um desvio utilizando algumas tubulações para que o sistema não pare de funcionar. E também pode ser utilizado para fazer o transporte de um fluido denso para mover uma máquina hidráulica, de transmissão hidráulica. Então é muito variável de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade, a gente adapta a melhor ocasião para atender aquela necessidade. De drenagem, a gente pode estar tirando para fora, drenando, certo? Resíduos do processo. O processo sobrou muito resíduo, então eu vou tirar isso para fora para que ele tenha um destino, certo? Seja tratado de alguma forma, então eu vou drenar ele para fora. Beleza, meus caros? Aqui a situação onde temos as tubulações externa à indústria, olha só. Essas tubulações, elas precisam ser feitas de um material que não oxida facilmente, certo? Que não reage com as variáveis do ambiente. Pois no ambiente externo temos muitas variações, galera. Temos o vento, a variação da temperatura, a variação da umidade, certo? Então tem diversas variáveis que estão ali o tempo todo variando e se chocando com esse material. Então a gente precisa de um material mais resistente para aguentar essas variações. Tem a radiação ultravioleta que está ali o tempo todo inserindo em cima desse material. Então temos que ter esse cuidado para selecionarmos um material que aguente essas variações. Beleza, meus caros? Que são as tubulações externas na indústria. Elas podem fazer o transporte da matéria-prima que está lá fora. Por exemplo, eu pego lá do meu armazém que está fora da minha indústria e trago para dentro da minha indústria. E a mesma coisa, eu tiro de dentro da indústria e trago para fora por meio dessas tubulações externas da indústria. Beleza, meus caros? Já nas tubulações no interior da indústria, olha só, galera. Deixa eu tomar um café que minha garganta tá seca. Tá seco o negócio, galera. Resfriadinho da variação do clima aí, ó.
né? Tubulações no interior da indústria, galera. Dentro da indústria, a gente tem uma classe de tubulações que ela precisa fazer o quê? Apenas transportar o nosso fluido e não reagir com ele. A gente não quer que ele tenha uma reação. Por exemplo, se eu tiver uma tubulação que daqui a 5 anos vai começar a oxidar e vai reagir com o meu fluido, isso não é viável. Eu não quero isso, pois isso vai acabar trazendo um grande problema para mim, para a minha indústria. Eu não quero que ela reaja com o meu reagente. Então ela precisa ser inerte, certo? Ela não pode ter uma reação. Por isso que muitas vezes são utilizadas aquelas tubulações, aqueles canos de PVC de plástico nas casas, certo? Por exemplo, atrás de uma parede como essa, pode ter um cano de plástico. E muitas vezes são os canos de plástico para fazer o transporte da água, pois não reage com a água, é inerte. Então essa é a visão. Não reagir com o meu reagente. Ser inerte. E as tubulações de dentro da indústria, elas têm o objetivo de armazenar. O que é o armazenar? Galera, suponha que você pega um canudinho de água, tá lá tomando seu suco, pelo canudinho, chupa. Enche o canudinho de suco, tira ele e tampa as duas pontas do canudinho. O que vai acontecer? O líquido vai ficar ali dentro, vai ficar armazenado ali dentro. Isso que acontece com os reagentes até eles entrarem no reator químico, num bioreator, ou reator mesmo. Até eles serem transformados, eles ficam armazenados dentro da tubulação. Então ela não pode reagir com o meu reagente. Reforçando, galera. Desloca o nosso fluido, ramifica, ou seja, distribui no interior da indústria para diversos pontos que for necessário na planta industrial. Então ela ramifica, espalha dentro da indústria para que esse fluido seja processado. Atividades principais dos processos, ou seja, dá suporte para todo tipo de processo acontecer e todos os tipos de reagentes. A gente vai ver na sequência que cada reagente, cada tipo de substância que está passando pela nossa tubulação tem uma determinada identificação por uma cor, que é regida por uma norma que a gente já vai ver como que cada coisa funciona. Por exemplo, esse cano preto aqui que vocês estão vendo, ele vai transportar um determinado fluido. Esse cano amarelo é outro tipo de fluido. Esse cinza aqui é outro tipo de fluido. Então, cada cor determina uma substância que está passando por ele. Então, é uma melhor forma da gente identificar todo esse rolê. Beleza, meus queridos? Muito legal, né? Muito massa isso. Galera, me desculpa que eu tô com uma gripinha aqui, que o negócio tá meio zoado por enquanto ainda, né? Vai demorar uns 2 dias pra ficar melhor, mas vai melhorar. Olha só. Tubulações de utilidades. As tubulações de utilidades são muitas vezes utilizadas para fazer desvios. Elas não são as tubulações principais da indústria. Tubulações principais são aquelas construídas determinadamente para transportar o meu reagente para acontecer o processo. Tubulações de utilidades, a gente utiliza ela com outra finalidade. Por exemplo, para fazer uma manutenção, um desvio. Como assim? Estragou lá meu cano principal, minha tubulação, teve um vazamento, eu tenho que fazer um desvio. Então eu faço um desvio, certo? Em volta desse cano estragado, para que o meu processo não pare. Então eu utilizo as tubulações de utilidade, de desvio, para que o processo continue, senão eu vou ter perdas financeiras, perda de processo. Eles fazem muitas vezes aquele transporte de fluidos para combater incêndio, para acabar com os incêndios, né? Transportar água para não ter esse risco. No caso, é utilizado muito daqueles encanamentos que fica lá no espaço, no caso dos bombeiros, né? Transporte de fluidos, a rede de vapor, transporte de vapor, sistema de refrigeração. Então, são classificados como tubulações de utilidades, beleza? Agora, a tubulação de fluido hidráulico. Galera, as tubulações de fluido hidráulico, elas são principalmente destinadas para fluidos densos, mais grossos. Em quase 100% das vezes, para movimentar máquinas. Eu quero mover um pistão, quero mover um determinado eixo, quero mover aquele componente, mover aquela máquina, mover aquela esteira, fazer isso, aquilo. São movidos por fluidos hidráulicos.
Então, tem um determinado tipo de tubulação destinada para esse caso, mover máquinas rotados com fluidos mais densos. Beleza, meus caros? As tubulações externas. As tubulações externas são aquelas que ficam fora da indústria. Que fazem, por exemplo, a transferência de efluentes do processo. Muitas vezes, toda aquela sobra do meu processo lá, por exemplo, eu fiz um óleo, né? Então, teve muitas sobras nesse processo. O que vai acontecer? Vou tirar isso para fora. Então, minhas tubulações externas vão retirar as sobras do processo para fora e destinar isso para um determinado caminho. Ou mesmo eu trago de fora para dentro, de um armazém que está lá fora, trago para dentro do meu sistema de processo. Galera, uma coisa muito legal e curiosa que aconteceu lá no século XIX, que é muito bacana. A gripe tá foda, né? Até aqui tem um filme que eu vou recomendar para vocês. Assistam, quando vocês puderem. Gigantes da Indústria. Cara, é muito massa, é muito legal. E lá, conta a história de como foi o nome do primeiro cara lá que começou a refinar óleo? Nossa senhora, ele é muito famoso. Rockefeller, John Rockefeller. Ele é muito famoso mundialmente. O cara é um milionário, trilionário no século XIX. O que ele fazia? Ele achou uma fonte de petróleo, acho que é John Rockefeller, se eu não estou enganado. Achou uma fonte de petróleo e fazia o transporte desse petróleo por quilômetros até a sua refinaria. Ou seja, por quilômetros. Uma rede de tubulação de canos, não lembro qual material que era na época, se era ferro, se era aço, se era uma liga. Mas ele fazia uma grande extensão de canos, certo? Até chegar na sua refinaria. Cara, é muito massa. Eu não lembro qual que era a extensão. Faz muito tempo que eu não vejo o filme. Mas eu acho que varia em torno de 10, 15, até 30 quilômetros ou mais de extensão dos canos para fazer o transporte do petróleo até a refinaria de John Rockefeller. O cara era muito foda. Galera, então essas são as tubulações externas. Elas estão expostas às condições ambientais. E elas precisam ter um material na sua composição que permita essa resistência às variações climáticas, tanto de temperatura, de umidade, de radiação ultravioleta do sol. Então temos que considerar tudo isso. Galera, como eu disse para vocês, temos as cores de identificação para os nossos canos. Olha só, elas são regidas pela NRB 6.493 de 94. Na cor das tubulações pretas, temos os inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade. No amarelo, gases não liquefeitos. No laranja, ácidos. No verde, água potável. Vermelho, vapor saturado. No azul, produtos sob pressão de ar comprimido. Branco, vapor, certo? Outro branco, vapor super aquecido, gasolina. Então a gente entra dentro da indústria e vê aquele monte de tubulações e através das cores que a gente vai identificando e sujeitando o que está passando ali dentro. Por exemplo, tô tendo um vazamento lá na tubulação laranja. Cara, tá pingando lá. O que tem naquele cano? Laranja, ácido, perigoso, vazamento perigoso. Então temos que tomar cuidado naquele ponto. Temos um vazamento lá no cano amarelo. O que tem no cano amarelo? São normalmente gases não liquefeitos. Então, beleza, meus caros? Essa é a visão. Para a gente conseguir identificar com facilidade que tipo de cano está fazendo o transporte de qual tipo de fluido. Beleza, meus queridos? E galera, para a gente comprar ou produzir uma tubulação, temos que levar alguns pontos em consideração. Como por exemplo, olha só. De forma geral, utilizamos tubos metálicos e tubos não metálicos. As indústrias utilizam, na maioria das vezes, os tubos metálicos, como por exemplo os ferrosos, como o aço carbono aqui, ó. O aço carbono ele é muito utilizado, pois ele tem um menor custo e tem algumas vantagens, mas em outros pontos tem muitas desvantagens. Então depende de qual que é a finalidade, qual que é o nosso objetivo ao utilizar esse material. No caso das tubulações que contém ferro, temos, por exemplo, aço liga, aço inox, ferro fundido, ferro ligado, ferro modular.
E nos não ferrosos, que não contém ferro, são cobre, latão, cobre, níquel, alumínio, titânio, zinco e assim por diante. Já tem outras ligas também, como por exemplo cerâmicas, como cimento, amianto, concreto armado, barro vidrado, tem borracha, vidro, cerâmica, porcelana. Tem os materiais plásticos que são muito utilizados nas construções civis, nas casas para fazer transporte de água, ou aqueles caninhos que fazem, que contém dentro deles os fios elétricos, né, a rede elétrica, são mais os canos de plásticos nesse caso. Tem o PVC, tem o polietileno, acrílicos, epóxi, poliéster. Então, galera, para cada ocasião, a gente vai comprar um determinado tipo de cano para atender a nossa necessidade. Beleza, meus caros? E nas indústrias mais sérias, que tem um critério de seriedade e alta qualidade, o que elas levam em consideração? Primeiramente, a qualidade do material, seu tempo de vida útil, quanto tempo ele aguenta, 5 anos, 10 anos, 15 anos, qual que é a qualidade desse material. E por último, eles vão verificar qual que é o valor desse material. Então, o valor, muitas vezes, é a última coisa analisada. O que todo mundo quer, as indústrias de alto porte, de alta qualidade, querem material excelentes para não terem dor de cabeça. Porque suponha assim, galera, eu vou montar minha planta industrial, certo? Vou fazer a compra de um material para mim fazer as minhas tubulações. Vou comprar minhas tubulações. Daqui a 5 anos, como que vai estar essa tubulação? Ela vai estar oxidando? Se ela estiver oxidando, eu já tenho uma grande dor de cabeça, pois vou ter que fazer a reposição, a troca desse material e vai ter muito mais manutenção. Então, vou ter muito mais gasto. Então, seria muito mais viável, a curto prazo, de início, a gente gastar um pouquinho mais no material com maior qualidade, que vai ter 3 vezes mais o tempo de vida útil, 5 vezes mais, que eu não vou ter dor de cabeça. Porque vai chegar daqui a 5 anos, eu não vou precisar estar esquentando a cabeça ao fazer toda a troca de tubulações, fazer um monte de coisas que, certo, vai nos dar grandes gastos financeiros. E claro que a manutenção tem que ser feita frequente, independente se seja um material ruim ou bom. É claro que o bom vai precisar de menos manutenção do que o material mais frágil, né? O mais frágil tem que ter mais manutenção, mais gastos. Então, tem muita coisa para analisar, meus queridos. Vamos com calma, analisando cada coisa que a gente consegue montar um ótimo sistema de processo. Beleza, meus caros? Vamos seguir no rolê aqui, ó. Olha só. Os fatores que influenciam na seleção desses materiais para a tubulação são a disponibilidade e o custo dos materiais. Qual que é a disponibilidade desse material que eu quero comprar? Ele tem aqui na região sul? Ele tem produção aqui na região sul? Ou tem só lá no norte? Eu vou ter uma grande distância para deslocar esse material até mim. Qual que é a disponibilidade? Qual que é o custo desse material? Certo? A resistência à corrosão. Resistência à corrosão. Quanto tempo meu material aguenta com aquele fluido que está passando por ele? Por exemplo, se eu estou numa indústria farmacêutica, está passando um componente de um medicamento na minha tubulação. E se essa tubulação começar a oxidar, ela vai liberar moléculas, íons ali dentro, que vai ser transportado junto com o meu reagente para fazer o remédio. Vai entrar no reator, vai produzir o remédio e isso vai ser distribuído para as pessoas, que vai causar um dano na vida das pessoas e, consequentemente, um gigante dano para a minha indústria. Então, qual que é o tempo de vida útil desse material? Ele é garantido que ele não vai reagir, certo, com o meu reagente? Que ele não vai liberar substâncias no meu reagente? Então, eu tenho que garantir isso. Galera, imagina na indústria de alimento. Imagina se a gente está transportando um suco lá, um extrato de tomate, na tubulação. E essa tubulação, depois de 4, 5 anos, começa a oxidar e liberar íons, moléculas ali dentro, que vai se ligar com o meu extrato de tomate, e vai entrar no reator, ser embalado e mandado para as pessoas. E causa lá um problema como a diarreia. Galera, isso vai trazer um gigante problema para a minha indústria. Então, isso é muito sério. Precisamos de um material resistente a corrosões, beleza? Aqui o tempo de vida útil, como eu acabei de comentar com vocês. A facilidade de fabricação e montagem, como eu disse, qual que é a disponibilidade, é fácil de trabalhar com esse material, é fácil de fazer manutenção, temos que analisar tudo isso com cuidado. E o fluido conduzido, o fluido que está passando dentro dele. Nosso material não pode reagir com o nosso fluido. Beleza, meus queridos, finalizamos por aqui.
é uma rápida visão mesmo para a gente ver a importância desse sistema de processo, desses materiais que realizam os nossos processos, dessas artérias do nosso sistema. Galera, paramos por aqui. Era uma visão rápida que a gente precisava para ver como que tudo isso funciona e qual a sua importância. Se vocês tiverem dúvida, meus caros, não fiquem estagnados. Manda aí, comenta aí embaixo. Quer mandar no meu Instagram, fica à vontade, que a gente conversa muito por lá. Manda lá que a gente troca uma ideia. E no mais, meus caros, estudem, aprendam, vamos para frente. Fácil não é. Gostoso, nem muitas vezes. Mas queremos uma vida muito melhor para todos nós. Então temos que correr atrás, querendo ou não. Então vamos para cima juntos. Podem contar comigo sempre. Beleza, meus caros? Precisando, dá um grito que a gente vai junto nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima.